Antônio Ramos de João, inicialmente eu queria agradecer à Comissão Científica do UpToDate pelo convite. O nosso assunto é sobre o estado de mal asmático, também chamado como asma aguda grave. Então, inicialmente, definição de asma. Asma é uma doença heterogênea, usualmente caracterizada por inflamação das vias aéreas, e é definida por uma história de sintomas respiratórios como sibilos, dificuldade para respirar, aperto torácico, tosse, que variam conforme as horas e a intensidade, junto com eliminação do fluxo expiratório. Então, por ser uma doença obstrutiva, com diminuição no calibre das vias aéreas, a maior dificuldade que o paciente tem é uma diminuição na expiração. E o estado de mal asmático, ou a asma aguda grave, como comentamos, né, é uma condição de piora progressiva do broncoespasmo e de disfunção respiratória causada por asma que não responde à terapia convencional, que pode progredir para a insuficiência respiratória até com necessidade de ventilação mecânica. Então, aquele paciente que chegou para uma emergência para tratamento de uma crise de asma e não melhorou com o tratamento inicial. Aí o paciente acabou piorando e evoluiu com um quadro de deficiência respiratória e muitas vezes até pode ter necessidade de ventilação mecânica. A asma é a doença crônica mais comum da infância, né, e atinge 7 a 10% da população global, e no Brasil considera-se como 10% dos indivíduos tiveram pelo menos uma crise de asma na vida. Lembrando que essa distribuição não é homogênea no Brasil. Por exemplo, no sul, aqui onde nós estamos, a gente sabe que os pacientes têm mais crise de asma do que os pacientes que moram em outras regiões, por exemplo, no norte, no país, no nordeste. É uma baixa mortalidade, hoje em dia até, se o paciente tem condição de chegar numa sala de emergência, dificilmente chega a óbito, principalmente se não demoram assim para trazer o paciente, ou se não tem nenhuma comorbidade. A GINA 2020, aquela iniciativa global da asma, ela prediz que de 1 a 18% da população em diferentes países tem pelo menos uma crise de asma. Isso varia conforme os países e o local. Em relação à fisiopatologia, existe uma inflamação crônica das vias aéreas e essa inflamação tem um papel mais importante do que a broncoconstrição, principalmente em lactentes. A gente sabe que os lactentes, eles têm menos fibras musculares envolvendo os brônquios. E a maneira que eles têm de fazer obstrução brônquica é mais por edema e inflamação da mucosa, e não tanto por broncoconstrição. E a asma, então, é uma doença obstrutiva, consequentemente com uma alta resistência da via aérea, e leva a alterações da relação ventilação-perfusão, a relação de que, como nós vamos ver em seguida. Clinicamente, o paciente vai aparecer com quadro de sibilo, taquipneia, uso da musculatura acessória, um tempo expiratório prolongado. A primeira alteração gasométrica que o paciente, na crise de asma, faz é hipoxemia. Então, a hipoxemia vai levar inicialmente a uma agitação, e se o quadro persistir, o paciente não for tratado, leva finalmente um quadro de prostração. Se isso evoluir, o paciente vai ter cianose, taquicardia inicialmente para tentar compensar a hipoxemia, e isso, prolongando, leva a uma depressão do miocárdio, leva a bradicardia. A bradicardia faz hipotensão, choque e parada cardíaca. Bem, hoje em dia a gente sabe que se o paciente for atendido, dificilmente ele vai chegar nessa situação, desde que seja atendido com um protocolo adequado de atendimento e que não demorem para trazer o paciente a um serviço de emergência. Como eu havia falado, é uma doença heterogênea. Por que é uma doença heterogênea? Porque a gente observando o paciente com crise de asma, a gente observa que clinicamente ele presta com hiperinsuflação pulmonar, porque existe uma dificuldade na respiração pela diminuição do calibre do bronco. Mas quando a gente analisa o pulmão, por uma tomografia de um paciente em crise de asma, a gente vai observar que ele vai ter várias alterações. Ele pode ter uma hiperinsuflação, é o que mais a gente vê, um espaço morto, diminui o calibre das vias aéreas, existe uma dificuldade na respiração e retenção de ar dentro do pulmão, aumentando a capacidade residual funcional. Ele pode ter alveolos normais,
E também ele pode ter uma obstrução tão importante que fecha o brônquio, levando uma atelectasia. Então, ele vai ter áreas de shunt intrapulmonar pela atelectasia, que é uma área que perfunda e não ventila, uma área normal, e vai ter uma área maior de espaço morto, que é uma área que ventila e não perfunde, que é o que vamos observar no exame físico. Por isso, que é chamada uma doença heterogênea e não homogênea. Aqui a gente observa um pulmão normal, um pulmão do paciente asmático, ele vai ter o que? A retenção do volume dentro do pulmão. Vai ter um alçaponamento do volume, aumentando o volume residual, e o paciente fica com uma hiperinsuflação. Isso também aumenta a capacidade residual funcional. Então, a gente lembrando que inicialmente o paciente que tem uma crise de asma, ele tem um aumento do seu trabalho respiratório, aumento do trabalho muscular, e a primeira alteração é a hipoxemia. Como ele cursa com taquipneia para compensar a hipoxemia, não vai ter de início uma hipercapnia, e sim uma hipocapnia, levando pela taquipneia que esse paciente desenvolve, ele pode ter um PCO2 baixo ou normal. Então, quando tem uma hipoxemia, inicialmente existe um acúmulo de ácido lático e o paciente cursa com acidose metabólica. À medida que vai cansando o paciente, entrando em fadiga, a taquipneia dele não é compensatória, a retenção de CO2, fazendo uma acidose respiratória junto com a metabólica, uma acidose mista, e levando as consequências que nós comentamos de agitação, prostração, taquipneia, até chegar num quadro para a cardiorrespiratória, que é o que a gente tenta evitar. Então, inicialmente, o paciente cursa com hipoxemia e hipocapnia. À medida que a taquipneia dele não é compensatória, o paciente tem tanto trabalho respiratório que entra em fadiga, ele pode ter hipocapnia, retenção de CO2, fazendo acidose mista, que é sinal de mais gravidade. Em relação à classificação da asma, da crise da asma, a mais adequada e mais utilizada no Brasil é essa classificação, assim, que foi feita pela diretriz brasileira do manejo da asma de 2012. O quadro que tem leve, moderado e grave, com todas essas alterações. O quadro muito grave seria aquele estado de mal asmático. Então, é o paciente que já tem cianose, sudorese, tem exaustão. O seu estado mental, ele pode ficar agitado no começo, depois ter confusão mental e sonolência. A dispneia é grave, ele não consegue falar, de tanta dispneia que ele tem. Se for um lactente, tem muita dificuldade em se alimentar. Na musculatura acessória, a gente vê retrações muito acentuadas ou até em fadiga, o paciente entrando em exaustão. A ausculta pulmonar, o paciente pode ter um quadro tão grave de obstrução brônquica tão importante que não escutamos sibilos. Então, quando ele tem um quadro de insuficiência respiratória grave, com um tempo respiratório muito prolongado, ele pode não ter sibilo. Isso não quer dizer que ele não tenha asma. É que o quadro é tão grave, obstruiu tanto o brônquio, que o paciente não sibila. Ou ele pode ter também sibilo difuso, tanto tendo ausência de sibilos como um murilo circular muito reduzido ou ter sibilos. A frequência respiratória sempre é normal, assim como a frequência é aumentada, aliás, como a frequência cardíaca. O pico de fluxo respiratório, a gente não dispõe disso numa sala de emergência em muitos lugares. E para a gente saber se o pico de fluxo respiratório do paciente está alterado, nós temos que saber qual é o basal dele. Então, isso, apesar de ser valorizado para classificar a crise da asma, não é muito útil. A saturação do oxigênio é muito importante, porque pela saturação, além do quadro clínico, a gente pode classificar a crise da asma e prever qual atitude que nós vamos ter que tomar. Então, se o paciente tem uma saturação periférica de oxigênio maior que 95%, é uma crise leve ou moderada. De 91% a 95% é uma crise grave. E menor do que 90% é muito grave, que seria o estado de mal asmático, a asma aguda grave. O PO2 é valorizado, mas normalmente, se nós tivermos essa saturação, é mais importante do que o PO2. Mas, claro, quanto menor o PO2, menor a saturação, mais grave o quadro. Importante também o PCO2. O PCO2, que a gente comentou no início, o paciente na crise inicial da asma, ele vai ter uma hipoxemia. E pela taquipneia, ele pode ter um PCO2 baixo. Então, à medida que o quadro prolonga, se o PCO2 dele começa a normalizar
ou chegar perto de 45 milímetros de mercúrio, que ainda é um PCO2 normal, para esse paciente que está taquipneico, é alto. Então, de 45 para cima, se o paciente tiver esse PCO2, ele vai ter uma crise grave. Então, ele já deve estar entrando num quadro de asma grave. Ou asma muito grave, ou chegando até um estado de mal asmático. Outro dado importante quando a gente avalia a crise da asma e o estado de mal asmático é o pulso paradoxal, que a gente observa aqui por essa figura, que é a diferença da pressão inspiratória e da pressão expiratória que a gente observa no paciente que tem crise de asma. Então, quando ele tem uma crise grave de asma, por ser uma doença obstrutiva, com alta resistência das vias aéreas, existe uma dificuldade do retorno venoso para dentro do coração. Então, na inspiração, a dificuldade que existe em chegar o sangue dentro do tórax e para o ventrículo direito, nesta situação, cai a pressão inspiratória. Então, existe uma diminuição muito importante da pressão inspiratória, da inspiração para a expiração. Então, quando essa diferença ou essa queda da pressão sistólica na inspiração comparada com a expiração é 20 ou mais, indica uma crise muito grave. Isso são os pacientes que têm um estado de mal asmático. Então, o pulso paradoxal, claro, ele deve ser avaliado, ou é mais facilmente avaliado, quando o paciente está monitorizado dentro do hospital ou dentro da UTI. Mas é um dado importante que também nos diz da gravidade da crise. Em situações normais, até 10 de pulso paradoxal é normal num paciente rígido. À medida que passa de 10, principalmente acima de 20, é um quadro muito grave. Aqui temos, então, um raio-x de um paciente com crise de asma, mas o paciente nota que ele tem um pulmão hiperinsuflado apenas. Mas como nós vimos, o paciente que tem crise de asma, como é uma doença heterogênea, ele pode ter áreas de atelectasia e áreas de pulmão normal. Então, se nós temos um paciente com uma crise de asma grave, ele pode ter uma consolidação. E essa consolidação não é igual à pneumonia. Ele pode ter uma atelectasia por ter uma obstrução total do brônquio. Então, não é simplesmente observarmos uma radiografia de tórax de um paciente com crise de asma e ele tiver uma consolidação para fazer diagnóstico de pneumonia. Em relação aos exames de laboratório que são colhidos quando o paciente tem crise de asma, a gasometria arterial dá muitos dados, mostra se tem acidose, hipercapnia, hipoxemia. Só lembrando que quando a gente vai colher gasometria de criança, a criança vai ficar muito agitada e pode ter uns valores errôneos. Então, o que é muito valorizado é a saturação periférica do oxigênio. Se o paciente está entre 91 e 95, já é uma crise grave. Abaixo de 90 é uma crise muito grave. A radiografia de tórax só serve para exacerbação na exacerbação grave ou suspeita de ter comorbidade ou complicações como pneumonia, insuficiência cardíaca, pneumotórax. Lembrando que consolidação não é igual a pneumonia. E o hemograma quando tem suspeita de infecção, mas lembrando que quando a gente utiliza corticoide no paciente que tem crise de asma, após 4 horas do uso do corticoide, altera o hemograma. Então, se o paciente recebeu corticoide e ele fizer um hemograma após 4 horas, ele pode ter uma leucocitose e uma neutrofilia com linfopenia. E isso não quer dizer que ele tem uma crise que ele não tem uma infecção. Então, temos que tomar muito cuidado quando a gente valoriza isso para não correr o risco de fazer antibiótico sem necessidade. E quando o paciente também integra com quadro grave, começa a ter uma alteração cardiovascular, ele usa diurético, altas doses de agonistas, corticoide, e muitas vezes xantina, que quase não é mais utilizado, nós temos que dosar os eritrólitos para verificar se ele tem algum distúrbio metabólico. Quais são os fatores de risco para desenvolver uma crise grave de asma ou estado de mal asmático? Então, se o paciente já teve uma crise grave prévia com necessidade de ventilação mecânica ou internação em UTI, 3 mais visitas da sala de emergência ou 2 ou mais hospitalizações por asma no último ano. Isso, com certeza, é um quadro grave. Uso frequente de corticosteroide sistêmico, uso corrente ou recente suspensão de corticoterapia, uso de 2 ou mais frascos de oresol dosimetrado de bronodilatador por mês, problemas psicossociais, por exemplo, depressão,
baixo nível socioeconômico, dificuldade de acesso à assistência e falta de aderência a tratamentos prévios. Comorbidades associadas, como doença pulmonar, cardiovascular ou psiquiátrica, asma lável, com marcadas variações da função pulmonar quando a gente dispõe disso. Então, o pico de fluxo expiratório, o volume expiratório forçado por segundo menor do que for muito alterado em relação ao valor normal. Uma má percepção do grau de obstrução, se é uma criança que está com sibilância, com esforço respiratório, a família não tem condições de avaliar qual o grau de dificuldade que esse paciente tem e muitas vezes demora para levar no atendimento. E idade inferior a 2 anos, por ter menos musculatura lisa, envolvendo os brônquios, que levará uma menor resposta ao bronco-dilatador. Em relação ao tratamento, tem essas medicações de primeira e segunda linha, que nós vamos falar rapidamente sobre cada uma delas no decorrer desta apresentação. Então, nós vamos inicialmente falar sobre os medicamentos em si, como eles são usados, e no final mostrar um algoritmo do tratamento da crise da asma. Inicialmente, medidas gerais: manter o culto elevado, hidratar bem o paciente, não exagerar e nem diminuir a hidratação. Normalmente, o paciente com asma, como ele tem crise de asma, ele tem um quadro respiratório importante, se nós dermos muito volume para ele, nós vamos sobrecarregar o pulmão e o coração. Ao mesmo tempo, pela taquipneia, ele pode perder muito líquido e pode desidratar. Então, se o paciente estiver desidratado por algum motivo, que não conseguiu, por exemplo, receber alimentação, no caso que a gente comentou ali de um lactente que tem dificuldade para se alimentar, e tem junto uma taquipneia muito importante, nós temos que aumentar o volume desse paciente. Ao mesmo tempo, se ele tem edema pulmonar, e lembrando que esses pacientes que têm insuficiência respiratória, eles cursam um quadro da síndrome da secreção inapropriada do hormônio diurético. Então, retém líquido. Nessa situação, temos que diminuir o volume. Então, vai depender da avaliação para nós sabermos quanto de volume nós vamos dar para esse paciente. Mas, de maneira geral, se o paciente não está desidratado e nem com clínica de edema, mantém seu volume hídrico basal. Fazer uma monitorização dos casos graves, né? Frequência cardíaca, respiratória, temperatura, nível de consciência, pulso paradoxal, ausculta pulmonar, saturação do oxigênio e, quando disponível, avaliação da capacidade funcional. O oxigênio, essencialmente, é super importante nos casos graves, ou muito graves. Por quê? Porque a hipoxemia é a principal e primeira alteração que o paciente na crise de asma faz. Então, dependendo do quadro clínico do paciente, pode desde usar uma máscara, um catéter de oxigênio, ou nos casos mais graves, se necessário, utilizar a ventilação. Em relação às medicações, a primeira linha de tratamento são os beta-2 agonistas de curta duração. Como que eles vão atuar? Ele faz um aumento intracelular do AMP cíclico, ativando o canal de potássio e diminuindo a infusão de cálcio, resultando em bronquodilatação. Então, eles fazem com que entre o potássio na célula e caia o cálcio. O uso inalatório é o mais importante inicialmente. Lembrando que pequena quantidade dessa medicação chega nas vias aéreas inferiores. Os mais utilizados são o salbutamol, com inalador dosimetrado, que tem uma ação em torno de 5 minutos, e essa ação pode durar 3 a 4 horas. Também pode ser utilizado em nebulização. E o fenoterol, que é disponível principalmente em gotas para nebulização, mas também pode existir inalador dosimetrado, mas hoje em dia, pelo que recebemos informação da indústria farmacêutica, em gotas não é mais produzido. E sempre existia uma certa dúvida ou até uma pouca evidência que o fenoterol causava muito mais efeito colateral do que o salbutamol. Mas hoje em dia, na maioria dos lugares, usa-se mais o inalador dosimetrado do que a nebulização. Em relação ao esquema posológico, para tratar uma crise de asma na emergência, existem 3 esquemas utilizados. Primeiro, a nebulização intermitente, nessa dose aqui de 0,07 a 0,15 miligramas por quilo, que equivale a uma gota para cada 3 quilos de peso, máximo de 10 gotas. Então, faz-se 3 nebulizações com intervalo de 20 minutos, e isso vai chegar em 1 hora. Ou fazer uma nebulização contínua, colocar toda a dose
seria então 0,5 miligramas por quilo, fazendo uma infusão durante 1 hora. Isso é um pouco mais difícil por 2 motivos, principalmente que a criança tem que ficar 1 hora nebulizando. E você sabe que isso muitas vezes é difícil. Além disso, além de ter um fluxo grande, em torno de 14 litros, pelo menos 10 litros de oxigênio por minuto, o oxigênio tem que ter um dispositivo que aqueça o sistema, que muitas vezes não se dispõe. E o terceiro seria o inalador dosimetrado, que é a popular bombinha. Agora são variáveis que vocês podem ver em muitos dados da literatura, mas normalmente eu uso assim, um jato cada 2, 3 quilos. Nos casos graves, até 2 quilos. De maneira geral, nós pelo menos não temos utilizado uma dose de 1 por 2 quilos, e sim um jato para cada 3 quilos. Por quê? Para evitar muito efeito colateral. Então, usa-se um jato para cada 3 quilos, fazendo 3 ciclos durante 1 hora. Fazendo 3 ciclos de um jato cada 3 quilos, o máximo de 10 jatos, certo? Desses 3 aqui, hoje em dia o que é mais utilizado, e até a própria literatura fala que é mais útil, é fazer o inalador dosimetrado, os três ciclos durante 1 hora. Os trabalhos todos aqui, como a gente está citando aqui, mostram que esse sistema tem mais vantagens, muito mais vantagens do que a nebulização convencional. Então, na maioria dos lugares, hoje em dia, isso que é mais utilizado. O paciente, então, fez as 3 nebulizações, as 3 inalações, as 3 nebulizações, como queiram, e o paciente continua muito mal, com hipoxemia importante, hipercapnia, acidose grave, lactato alto, tem hipotensão, arritmia, não responde ao tratamento, tem que mandar o paciente para a UTI. Quando ele vai para a UTI, a gente para de fazer a inalação. Aí, nesse caso, é utilizado o Lenalidomide TG. Os mais utilizados são o salbutamol e a terbutalina, dependendo do que se dispõe no hospital. A gente tem iniciado uma dose de 1 micrograma por quilo por minuto e vai aumentando até ter resposta eficiente aos sinais de intolerância. Já se o paciente com essa dose de 1 micrograma por quilo por minuto apresenta resposta boa, a gente reduz a dose. Tá? Então, aumenta de cada 20 a 30 minutos, se for necessário. Já se o paciente estiver melhorando, nós vamos baixando a dose. Inicie-se com essa dose, porque a dose que é preconizada pela literatura é de 0,1 até máximo 5 mg por quilo por minuto. Mas o que existe alguns trabalhos mostrando, se nós iniciarmos com uma dose mais alta, a resposta do paciente é melhor, ao invés de iniciarmos com uma dose e formos escalonando a dose. Então, 0,1, 0,2, 0,3, demora mais para o paciente melhorar. Então, é melhor iniciar com uma dose um pouco mais alta, observando a tolerância do paciente e a resposta clínica, para depois ir aumentando ou muitas vezes ir diminuindo. Essa dose máxima de 5 mg por quilo por minuto é uma dose extremamente alta. Nós não temos experiência ou não precisamos usar uma dose assim tão alta, mas dependendo da situação, pode chegar até nessa dose. Outra maneira de utilizar o broncodilatador é o uso subcutâneo, a adrenalina ou terbutalina. Não tem nenhuma vantagem, nenhuma evidência que deva ser iniciado em não utilizar a inalação durante a primeira hora. Quando que utiliza-se esse sistema? Um paciente muito grave, que ele chega tão mal que não consegue, que não tem acesso, está fadigando muito e não tem como nebulizar esse paciente, faz subcutâneo. Ou se uma criança que não tem um quadro tão grave não colabora nem para nebulização, nem para inalação, nesse tipo de situação pode ser utilizado adrenalina ou terbutalina subcutânea. De uma maneira geral, são casos assim mais raros e são exceções. Em relação aos efeitos colaterais dos beta-agonistas, ele pode cursar com taquicardia, arritmia, hipopotassemia, hipoglicemia, aumento do ácido lático, hipofosfatemia, agitação e tremores. Então, a gente tem que, quando usa esse tipo de medicação, principalmente endovenoso, a gente tem que estar bem monitorizado o paciente com o eletrocardiógrafo para observar a frequência cardíaca, se não chega num limite muito alto, que causa baixo débito, e nem possa levar a arritmia, tanto pelo uso da medicação ou pelo efeito colateral com potássio, levando uma queda do potássio. Segundo grupo de medicações que podemos usar por via inalatória são os anticolinérgicos.
o mais utilizado é o brometo de ipatrópio, que ele só deve ser utilizado em casos graves, junto com o beta-2 agonista. Então, hoje em dia, o que se sabe que o brometo de ipatrópio ele só é utilizado junto com os beta-2 agonistas para tratar a crise, aqueles 3 ciclos durante 1 hora. Como o que existe no comércio é brometo de ipatrópio apenas em gotas, e como a gente comentou, não se tem mais tanto hábito de fazer nebulização nesses pacientes, apenas utilizar o inalador dosimetrado. Por isso que a experiência hoje em dia de utilizar brometo de ipatrópio é muito menor. A dose dele é muito variável, às vezes não existe uma dose fixa. Então, de maneira geral, não se tem usado o brometo de ipatrópio como de rotina na crise da asma, principalmente porque o que é mais utilizado hoje é o inalador dosimetrado, a bombinha, do que utilizar a nebulização. O tiotrópio, que é um outro anticolinérgico, feito antimuscarínico, ele não é testado na crise da asma. Ele é utilizado muito para profilaxia de asma grave, mas não existem estudos que comprovam ou que têm ainda eficácia comprovada na crise da asma. Os corticoides. A definição de asma é uma doença inflamatória. Então, geralmente, o paciente que tem asma pode se beneficiar com o uso do corticoide. Quando ele é utilizado? Ele é utilizado junto com o beta-2 agonista nas crises graves, nos pacientes que usaram recentemente inalação e que usam corticoide profilático. Então, mesmo que o paciente tenha pouca crise, se ele fez uma crise grave, ele já deve usar corticoide. Ao mesmo tempo, se ele teve uma crise que não é muito grave, pode ser moderada ou muitas vezes grave, se ele já usou corticoide anteriormente, se ele já fez uso recente de inalação, tem que utilizar o corticoide. Que a gente viu que a definição de asma é uma doença inflamatória. O corticoide reduz a inflamação, acelera a recuperação, diminui o risco de crise fatal, diminui a internação e a morbidade. Então, é uma droga assim, que tem ótimo efeito no paciente asmático. A dose, geralmente oral, pode usar a prednisona ou prednisolona, 1 a 2 mg por quilo dia, de 6 em 6 horas, ou de 12 em 12 horas, melhor, máximo 40 mg. Quando o paciente interna tem que fazer endovenoso, pode utilizar a metilprednisolona, 1 a 2 mg por quilo, dose de 6 em 6 horas, ou a hidrocortisona, 5 mg por quilo dose. Ela tem efeito semelhante. Tanto oral como IV tem efeito semelhante. Lembrando que se o paciente tem condição de utilizar corticoide oral, não tem por que fazer o corticoide endovenoso. Nessas medicações, quando utilizado endovenoso, a preferência maior é para a metilprednisolona, porque além de não ser um hormônio primário da suprarrenal, como é a hidrocortisona, e a hidrocortisona, por ser o hormônio primário da suprarrenal, tem mais efeito colateral, principalmente em relação ao efeito mineral corticoide. Esse estudo, publicado em 2013 por Juliano, em vez de colocar em animais, o uso de metilprednisolona resultou em maior limpeza dos fundos broncoalveolares, permaneceu por mais tempo comparado com a prednisolona. Em humanos, observou que altos níveis de prednisolona mostrou ter correspondente aumento na limpeza dos fundos broncoalveolares. Então, existe uma melhora em relação à inflamação com a metilprednisolona do que com a hidrocortisona. Tá? Lembrando que ela tem menos efeitos colaterais que a hidrocortisona. Esse estudo aqui foi um estudo que comparou utilizar corticosteroide intramuscular, corticosteroide endovenoso e corticosteroides orais. O que chama atenção nesse estudo é que não existe nenhuma vantagem de fazer corticosteroide intramuscular comparado com corticosteroides oral. Então, se o paciente chega numa emergência com crise de asma e ele tem condição de tomar via oral, não tem necessidade de fazer intramuscular, porque a eficácia é igual, não tem motivo de fazer intramuscular. Assim que nós atendemos o paciente, então o paciente já recebeu as três inalações, oxigênio, corticoide. Normalmente, depois dessa fase, faz um intervalo de 30 a 60 minutos e avalia o paciente. Se ele não melhorou, a gente continua fazendo
agonista e usa o sulfato de magnésio. Como funciona o sulfato de magnésio? Ele tem um efeito broncodilatador secundário ao bloqueio dos canais de cálcio, que causa relaxamento da musculatura dos brônquios, além de reduzir a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular, inibir a deglução dos mastócitos e produzir efeitos beta-adrenérgicos. Então, é uma droga assim, que tem resgate, é uma droga que não é utilizada na primeira hora da crise da asma. Então, se a paciente não melhorou, a gente pode utilizar os sulfatos de magnésio. Então, geralmente, é utilizado quando não respondeu ao uso de oxigênio, ao uso de corticoide e ao uso de beta-2 agonista. Tá? Lembrando que o corticoide ele não tem ação rápida, normalmente usa depois de umas 2 horas que ele é utilizado, que ele começa a fazer efeito. Então, o sulfato de magnésio é para utilizar quando o paciente não apresentou melhora com a conduta inicial. Esses estudos aqui mostram que realmente, apesar de existir uma certa discordância ou não ter uma evidência forte na literatura com o uso do sulfato de magnésio, existem estudos comprovando que fazendo o sulfato de magnésio endovenoso, ele diminuiu a internação nos casos moderados e severos, quando usado na sala de emergência. Esses estudos aqui analisaram o sulfato de magnésio inalatório, que já existem alguns lugares que preconizam fazer isso. Não mostrou eficácia comparada com o uso do salbutamol isolado. Então, ele não apresentou a melhora que a gente esperaria com o uso dele inalatório. Então, o que tem eficácia é ele sendo endovenoso. Então, até hoje, não há indicação de utilizar o sulfato de magnésio inalatório. A dose é de 50 miligramas por quilo, metade dessa dose aqui de 25 a 75, e sempre, máximo 2 gramas, sempre diluído e fazendo infusão em 30 minutos, monitorizando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Quando o paciente interna, a gente pode manter os sulfatos de magnésio, fazendo de 6 em 6 horas. Se ele vai para uma enfermaria, por estar monitorizado, melhor evitar. Efeitos colaterais, sedação, rubor, calor facial, na infusão rápida, pode causar bradicardia e hipotensão. Nos casos em que usou muito sulfato de magnésio, valores muito altos, que o nível sérico dele baixa acima de 12 mg por decilitro, pode ocorrer fraqueza muscular, depressão respiratória, anormalidades da condução cardíaca e perda de reflexos continuar profundo. Então, é uma droga que pode ajudar bastante, mas tem que ser utilizada com critério, nunca de início, e bem monitorizado ao paciente. Quando o paciente tem um quadro mais grave também, que a gente precisa sedar o paciente, a gente pode usar cetamina. Cetamina é um anestésico dissociativo, tem ótimo efeito broncodilatador. Ele produz sedação, além de anestesia e amnésia. E tem a vantagem que não deprime a respiração, como outros tipos de sedativos e analgésicos. Ele pode ser utilizado tanto na sequência rápida de intubação e para sedação e broncodilatação em pacientes com ventilação mecânica. Ele nunca é utilizado na emergência. Normalmente, o paciente já tem que ter feito toda a conduta inicial e quando ele vai para a UTI, fazendo as medicações que são feitas na UTI, pode-se utilizar a cetamina. Tem uma dose de ataque de 1 a 2 miligramas por quilo e de manutenção 10 a 40 por quilo por minuto. Geralmente, o paciente tem que estar monitorizado. Não são todos os pacientes que usam ketamina que têm que estar entubados, porque ela não deprime a respiração. Mas quanto maior a dose, é mais seguro o paciente estar com uma via aérea adequada. Ele tem uma reações disfóricas, então pode ter alucinação bastante no paciente, estridor transitório e laringoespasmo, e por isso é contraindicado em crianças menores de 3 meses de idade. Além disso, tem liberação de catecolamina, pode fazer taquicardia, hipertensão arterial, salivação, aumento de secreção de vias aéreas e do tônus da musculatura lisa. Então, tem seus efeitos colaterais, uma medicação que pode ajudar coadjuvante com as outras medicações, mas é uma medicação para ser utilizada em um período curto. Mistura hélio e oxigênio. O hélio é um gás inerte que tem poucos efeitos conhecidos, ele tem um fluxo laminar e ele é menos denso que o ar. Então, teoricamente, quando a gente usa o hélio para fazer a nebulização, ele consegue fazer com que mais medicação chegue no brônquio do paciente.
É um gás assim que é muito volátil, tem um alto custo. Nós nunca tivemos experiência em usar o hélio. Normalmente era usado junto com o oxigênio, formando heliox. Quanto mais oxigênio, mais grave é o paciente. Então, se ele precisa 40% de oxigênio, 60% de hélio, ocorre mais grave. Então, um estudo publicado em 2010, um pouco mais antigo, que comparou os pacientes que receberam albuterol com heliox, que é o salbutamol, albuterol igual ao salbutamol, e pacientes que receberam nebulização com ar de oxigênio. Não houve nenhuma diferença nos dois grupos. Nós não temos experiência em como hoje em dia, na maioria dos lugares, não se usa mais a nebulização, usa-se a bombinha, praticamente não tem muita vantagem utilizar o hélio, considerando que ele é muito volátil, gasta muito e é de alto custo. Metilxantinas também não são mais utilizadas hoje em dia. A metilxantina, a minofilina, que era utilizada endovenosa uns anos atrás, hoje em dia não é mais utilizada, desde que a gente tenha utiliza uma dose adequada de beta-2 agonista e de corticoide. Por que ela não é mais utilizada hoje em dia? Efeito colateral muito importante, taquicardia, arritmia, agitação, e o nível sérico da minofilina é praticamente o nível tóxico. Então, não é uma droga que seja utilizada. Em alguns lugares, na literatura, vocês podem ver que alguns lugares podem utilizar, mas nós, no nosso serviço, faz muitos anos que não temos utilizado mais a minofilina na crise da asma. Então, se o paciente vai para a terapia intensiva, esse paciente ele vai receber o quê? O oxigênio, inicialmente com Venturi, ele vai receber beta-2 agonistas, EV, corticoide EV, sulfato de magnésio EV e a ketamina, como nós falamos. Se tudo isso foi feito, ele está bem oxigenado, bem sedado com a ketamina, bem medicado, ele não melhora para a ventilação mecânica. Na ventilação mecânica, é preferível a ventilação não invasiva. Por quê? Como a gente falou, a asma é uma doença de alta resistência. Então, se eu intubo o paciente, eu diminuo o calibre da via aérea. Lembrando da equação de Poiseuille, que a resistência é inversamente proporcional à quarta potência do raio, se eu vou intubar o paciente, eu diminuo o raio da via aérea. Consequentemente, eu vou aumentar muito a resistência. Então, na hora que eu intubo esses pacientes, eles logo pioram. Para a gente conseguir ventilá-los, nós temos que usar bastante sedativo e muitas vezes até curarizar o paciente. Então, a gente prefere utilizar a ventilação não invasiva. Experiência que temos já de muitos anos lá no nosso serviço do Pequeno Príncipe, se o paciente, para chegar a ser entubado, é muito difícil. Ele tem que estar muito mal e tem que ter alguma complicação associada, senão, muitas vezes, a gente consegue controlar o paciente sem ventilar ou apenas com a ventilação não invasiva, que eu não vou entrar em detalhes aqui como eu tinha utilizado. Outra terapia que foi muito comentada é utilizar anestésico inalatório. É muito raro isso aí, é difícil, por quê? Porque para ter anestésico inalatório, eles relaxam muito bem a musculatura lisa. Existem poucos estudos na literatura sobre isso. E, geralmente, quando a gente vai fazer anestésico inalatório, tem que utilizar o aparelho do anestesista, porque os respiradores que nós dispomos, por mais adequados e modernos que sejam, não conseguem jogar esse tipo de medicação para dentro do pulmão do paciente. E tem alguns estudos também, agora de 2013, que não mostraram nenhuma vantagem em utilizar essa situação. Lembrando que os anestésicos inalatórios, eles detêm o miocárdio. Então, hoje em dia, com tanta medicação que usa, com tanto cuidado, praticamente não se usa mais isso. E pelos estudos que tem, são muito poucos, porque não há necessidade de utilizar com frequência. Outra medicação que se fala muito em asma é antibiótico. Não tem nenhuma evidência de utilizar antibiótico no paciente com asma, a não ser que ele tenha documentado uma infecção. Então, o antibiótico não faz parte do tratamento da crise da asma. Os casos muito graves, em que o paciente tem fadiga, não consegue ventilar, e pode utilizar o ECMO, que é aquela circulação extracorpórea. Nós não temos nenhuma experiência, não temos ECMO aqui no nosso serviço, muito menos nem no nosso estado. Então, o que a gente vê é de literatura. Isso é um paciente que chega extremamente grave, deve ter muita comorbidade associada, ele precisa de um ECMO, que seria, assim, a última linha em relação à crise da asma. Esse é um estudo que mostrou
quais são as terapias para tratamento da crise da asma. Então, vocês vejam um estudo publicado agora em 2017, que são todas essas medicações aqui que nós comentamos, vendo as vantagens de cada uma, as suas desvantagens, e aquelas que existe mais experiência e aquelas que não são tão utilizadas mais. Para terminar, eu vou tomar a liberdade de mostrar para vocês um protocolo feito pelas nossas residentes, e a gente ajudou também, um protocolo de asma no Hospital Pequeno Príncipe. Então, um paciente com asma leve ou moderada faz primeiro a nebulizar, a inalação com beta-2 agonista, um jato cada 3 quilos, pode considerar o uso do hipatrópio, junto com o beta-2 agonista, mas não é tão utilizado, e se tem indicação, fazer o corticoide. O paciente melhorou, a gente aumenta o intervalo do beta-2 e planeja a alta hospitalar. Se ele não melhorou, a gente usa sempre o corticoide mesmo que ele não tenha utilizado, e mantém a nebulização cada 20 minutos, 3 vezes. Se ele não teve uma boa resposta, o que a gente vai fazer? Ele pode entrar num caso de asma grave ou muito grave. Sempre esse paciente que passa de leve, moderada para grave tem que ser monitorizado, como a gente comentou. Se ele tem qualquer sinal de fadiga, se ele está já muito mal, pode fazer o beta-2 agonista, a adrenalina ou terbutaline subcutânea, mas esse paciente já precisa estar mais monitorizado. Nos casos de asma muito grave, o grave é muito grave, também o oxigênio, beta-2 agonista, considerar o método de hipatrópio, e se ele está muito grave, se ele não tolerar, fazer o corticoide endovenoso. Se durante a primeira hora ele não melhora, continua fazendo a nebulização e entra com o sulfato de magnésio. Fez tudo isso. Primeiro, se ele melhorou na emergência, fazendo o oxigênio, mantendo uma saturação no mínimo de 93%, beta-2 agonista, fazendo corticoide, ele melhorou interno o paciente. Internando, ele faz o corticoide, dependendo da situação oral e endovenosa, e mantém a nebulização ou inalação. Se ele não melhorou, é admitido na UTI. Na UTI, pode fazer a VNI se for necessário, a terbutalina, aqui IPAP. IPAP são as pressões utilizadas, a pressão inspiratória e a pressão expiratória na ventilação não invasiva no método PIPAP. Faz a terbutalina contínua, que é a que nós dispomos no nosso meio, o sulfato do magnésio e o corticoide. Tá? E passa a dar ao paciente a acetamina. Quando ele não responde, faz a acetamina contínua e entuba o paciente. Foi um algoritmo que nós temos utilizado no Hospital Pequeno Príncipe, e eu tomei a liberdade de mostrar para vocês, resumindo tudo aquilo que a gente falou, e é o que existe na literatura. Se vocês forem ver o que existe na literatura médica, a gente tem preconizado esse tipo de algoritmo. Eu não falei pouca coisa de ventilação mecânica, porque é um assunto mais complexo, apenas voltando a comentar, no caso muito grave, o paciente está com exaustão ou não responde às medicações iniciais, continua com uma fadiga importante, com alteração da consciência, hipoxemia, hipercapnia, aí o paciente vai para a ventilação e muitas vezes precisa ser entubado. Agradeço a atenção de todos.